Peso da luz. Hoje trazemos um assunto que é conhecido como a escala de Hawkins, ou também a escala das emoções, como mais um dos elementos que compõem essa grande teia da vida. A sua importância, a forma com que nós somos e vivemos, Somos e vivemos, que contribui diretamente para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para a forma com que vemos a vida e nos relacionamos. É uma ferramenta, isso a meu ver é importante ser dito, é uma ferramenta de autoavaliação e ao mesmo tempo ele traça um caminho, ele te dá uma meta importante para que a gente consiga, de certa forma, em certa medida, aprendermos a nos melhorarmos como seres humanos. Perfeito, isso mesmo. O Dr. Hawkins, eu vou citar e vou convidar quem nos ouve, que vá na internet e coloque Dr. David Hawkins. Esse Hawkins se escreve assim, Hawkins, Dr. David Hawkins. Ele foi um ser humano que nasceu em 1927 e deixou esse planeta em 2012. E essa obra que ele fez, ele dedicou a vida inteira para fazer isso. Quem conheceu, quem compartilhou sua experiência de vida com esse Dr. Hawkins, se refere a ele como um ser praticamente iluminado. Era muito, muito respeitado pelo meio com que ele trabalhava. Chamavam ele, inclusive, como um mestre, Realmente parece que ele, além de ter todo o conhecimento que ele tinha, ele navegava por várias filosofias, tipo hinduístas, enfim, dominava toda a parte de chakras, enfim, era um ser humano de uma cultura muito vasta, E ele era um psiquiatra, E dedicou sua vida a entender o que era consciência. Então fez um trabalho maravilhoso e é interessante porque a ciência até hoje não reconhece integralmente o trabalho dele. É interessante isso. Mas por quê? Porque a ferramenta básica que ele utilizou, que já vamos explicar qual que é, ela não é reconhecida como uma ciência confiável pelos materialistas científicos. Eu já vou me lembrar o nome da metodologia, mas o que ele foi pesquisar? Primeiro, que ele define o aspecto de consciência, de uma forma bastante diferente do que estamos acostumados. Ele define como um espectro de frequência energética, E a partir desse ponto que ele desenvolve toda uma pesquisa, que ele fez, uma pesquisa que ele fez com vários povos, porque ele viajou pelo mundo inteiro, colhendo amostras de pessoas que queriam se submeter às experiências dele, E era muito simples a experiência, porque ele fazia perguntas para as pessoas responderem, mas não responderem através do seu lado racional. Ele buscava a resposta no lado inconsciente do ser humano. Uma coisa assim maluca, E hoje nós sabemos o seguinte, que o lado consciente nosso é apenas 10% da nossa mente. 90% da nossa mente é que é ocupada pelo inconsciente. E olha só que interessante. A mente consciente é capaz de processar 2.000 bytes por segundo. Eu só refrescando o que é bytes. Byte é um número, é 0 ou 1. Ou seja, eu estava falando em 2.000 bytes por segundo. É o que conscientemente nós conseguimos processar. Agora, a mente inconsciente
Ou seja, você não comanda ela está trabalhando, ela processa 400 bilhões de bytes por segundo. Então, quando a gente se defronta com uma realidade, né, que você começa a raciocinar em cima para entender essa realidade, tua mente inconsciente já decifrou, já comparou com todas as tuas memórias e já está alimentando a nossa mente consciente com informação, com pulsos, né? E aí que ele foi buscar esses pulsos. E sabe onde ele encontrou isso? Nas respostas musculares. E tem toda uma ciência que chama-se cinesiologia, né? Então ele fazia a pergunta à pessoa e através de eletrodos ele captava a resposta dos músculos e não a que vinha na mente. Ele não queria saber o que você achava da pergunta, mas ele foi tirando isso, né, das respostas musculares. Isso levou uma vida, né? E ele criou então uma escala, né? Que justamente ele cria essa como sendo a escala das emoções e os níveis de intelecto dessa consciência, né? Ele criou uma escala que vai de 0 a 1000 pontos, né? Que é uma escala logarítmica, não é uma escala de frequência. Então, este que é o ponto, porque hoje na internet tem muita coisa errada, né? Se você vai na internet e vai falar que é frequência em hertz. Isso, aí o cara põe lá aqueles zzz, e fala que aquilo é música da cura. Exatamente. Porque é frequência da... não é isso. Veja, hoje nós não temos aparelhos que consigam medir esta frequência vibracional do nosso ser. Se é hertz, eu não sei. É uma frequência. É uma frequência, né? E ele define o seguinte, descreve esse aspecto. Falou assim, ó, ele a descreve como um aspecto similar à luz visível, né? Onde diferentes frequências correspondem a diferentes estados emocionais e níveis de percepção da realidade. Ou seja, nós reagimos à realidade através de uma frequência vibracional. Só que o nosso corpo não tem potência para gerar hertz. Talvez deve ser milihertz, eu não sei. Ele também não define isso. Mas tem muita gente na internet que fala 50 hertz. Imagina, nosso corpo não tem essa capacidade de gerar esse tamanho de hertz. Precisaríamos ter uma usina, né, nuclear dentro, né? Mas enfim. Então ele cria essa escala como uma escala de calibração, através do uso da cinesiologia, né, que é esses testes musculares. Tanto ele como seus pesquisadores afirmam que ter calibrado os níveis de consciência de 0 a 1000 pontos, né, associando cada nível a um conjunto específico de atitudes, comportamentos e visão do mundo. Então ele cria essa escala de 0 a 1000 pontos e ele divide essa escala em dois grandes grupos, né? Que é o grupo da força e o grupo do poder. E olha que interessante. O grupo da força, ele coloca como sendo uma força destrutiva, uma força dominadora, uma força que tem fim. Ela é finita, ou seja, e ela é negativa. A força do poder, né, ele fala que é uma força infinita e do bem, que constrói. Uma destrói, outra constrói. Então, de 0 a 200 pontos, né, é a força que é destrutiva. De 200 a 1000 pontos é a força construtiva. E olha que interessante. 200 pontos equivalem à coragem. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. 200 pontos é exatamente a coragem. O ponto de virada da escala.
onde se tem capacidade de enfrentar os desafios da vida e começar a assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Bom, estudo recente que eu estava fazendo na antropologia, a gente estava estudando a questão do bullying, né? E é interessante, né? Porque a antropologia coloca a questão do bullying, predominantemente ele nasce entre 7, 8 anos a 10 anos de idade, que é a época onde a criança passa pelo Rubicão, chamado Rubicão, né? Que é o momento em que ele se desliga totalmente do mundo espiritual e ele aterriza aqui no plano e ele se vê sozinho, né? E ele começa a enfrentar o mundo e a colocar sua ânima para fora, né? E aí entra na antropologia a questão das forças micaélicas, né? Ele coloca assim, o dragão, né? Que seria justamente essa força bruta, essa força que não está domada, que seriam nossos pulsos básicos. Eu associei isso imediatamente a 0 a 200 pontos. Por quê? Porque na antropologia fala que para eliminar o bullying, nós precisamos domar o dragão, fazendo com que a criança cresça na sua autoestima, para que a coragem surja de enfrentar o dragão, que seria justamente toda a figura de Micael, né? Domar o dragão, não matar, domar o dragão, né? Então, crianças que exercem muito bullying, e temos que ajudá-las a que domem o dragão, entendendo de onde vem essa força, por que esse abuso em relação ao outro, e o abusado tem que crescer na coragem para se contrapor a essa força. Então, é um momento da vida das crianças onde é extremamente importante você passar para elas um conhecimento sobre como se vive em conjunto, como se vive em sociedade, né? Quais são os valores, né? A ética, a moral. É nesta etapa da vida em que tudo isso tem que ser desenvolvido e entendido. Caso contrário, ele vai usar o resto da vida o dragão para se projetar no mundo. E é isso que estamos vendo hoje. Pessoas que estão de 0 a 200 pontos, né, se projetando cotidianamente, e a gente convive com essa falta de moralidade. Esse conceito de poder e força, eu gosto bastante da imagem do guerreiro com a espada levantada, ou samurai com a espada levantada, que é um símbolo de poder. A mesma espada dentro da bainha é um símbolo de força. Exatamente. Perfeito. Isso é muito, muito importante, porque se nós observarmos o entorno, boa parte das pessoas que estão à nossa volta, e nós também nos fazemos isso muitas vezes, nós nos posicionamos pela força. Isso desce o nível vibratório, isso é cansativo, gera desgaste, etc. A energia verdadeira ela não vem da força, ela vem do poder, né? Exatamente. Então essa figura aqui, desarmada, ela não tem nada nas mãos, mas ela possui a espada embanhada, porém ela transmite um poder tão absurdo, né, que ela neutraliza simplesmente pelo olhar. A gente vê ao longo da vida figuras assim, né? E tem muita que interessante, porque o grande segredo do poder é você nunca usar o poder. É você usar o amor. Sim, claro. Tá certo? Sim. Na hora que você usa a força, você cai totalmente, né? Então, veja como ele define nível de força, que vai de 0 a 200. São estados que drenam energia. Incluem emoções como vergonha, medo, raiva, orgulho.
O orgulho, embora seja um nível mais alto da força, é um ponto perigoso, pois é facilmente abalado e pode levar a quedas para níveis mais baixos, né? Nível de poder, acima de 200 pontos, né? São estados que constroem e expandem a vida. Começam com a coragem, 200 pontos, que é o portal para a liberdade, e progride para a neutralidade, aceitação, amor, paz e além. Então, essa ferramenta que você citou, né, a escala Hawkins como ferramenta, é tremendamente importante para você se perguntar: eu estou usando a força ou estou usando o poder? Né? Então, assim, com emoções que estão dentro desse nível de força. Vamos lá. Vergonha, que são 20 pontos. Culpa, que são 30 pontos. Apatia, 50 pontos. Tristeza, 75 pontos. Medo, 100 pontos. Desejo, 125 pontos. Raiva, 150 pontos. Orgulho, 175 pontos. Tá? E aí vem 200 pontos, né, que seria a coragem, que é o ponto de virada nessa escala. Mas é extremamente importante a gente entender, por exemplo, a vergonha, né? Quando uma criança ou um adulto está envergonhado, é uma frequência vibracional mais baixa que tem. Então, veja como você, quando você, por exemplo, uma criança, você dá uma bronca e o leva ao nível de sentir vergonha. Olha o que nós estamos fazendo com esse ser humano. Então, assim, isso se aplica da bronca no filho, na frente de todo mundo, até o supergerente que tem o hábito de chamar e trazer o funcionário, né? Exatamente. Na frente de todos os companheiros de trabalho, porque ele acha que isso é bacana fazer. Entender a nível vibracional de um ser humano o que significa sentir vergonha, significa reduzir esse ser humano a um nível de minhoca, a um nível mais baixo que tem. É praticamente ele se anular, ele desaparecer. Né? Estamos falando que é caracterizada a vergonha pela humilhação, desespero e um sentimento de ser inútil. Imagina você, esse ser humano, nesse estado. Então, se somos buscadores, nós precisamos entender isso. Nós precisamos trabalhar em um outro nível vibracional. É para isso que estamos estudando, é para isso que existem essas ferramentas. Né? Se você pega a culpa, quando acontece algum problema, né? O que significa culpa? Que é o segundo mais baixo, é 30 pontos. Sentimento de remorso, autorrecriminação e a crença de que merece ser punido. Olha. Então, é interessante isso, como você diz, né, como ferramenta, por isso que é importante, de uma certa forma, né, quem nos ouve, procurar um pouco mais de informações sobre ela, porque isso é um campo vasto, né? Muito vasto. É muito vasto. Então, a gente pode dar exemplos, que são exemplos cotidianos, né, que acontece à minha volta o tempo inteiro, então, e dentro de mim também. Mas o interessante é eu perceber que existem comportamentos que podem ser trabalhados de tal forma a nos tirar de determinadas situações, claro, né, e de uma maneira a provocar principalmente não um karma, mas um dharma, né, que eu acredito que é o mais importante aí para nós. Porque, como você usou a expressão, por exemplo, da vergonha,
Nenhum de nós gosta de passar por situações, claro, Claro. que é abaixo do abaixo do abaixo. E se eu passo por uma situação como essa, né? O que eu penso? O que eu faço? Eu ajo na mesma moeda e tenho raiva? Né? Eu ajo na mesma moeda e procuro me vingar da pessoa? Eu ajo na mesma moeda e procuro o quê? É diferente de eu tentar desenvolver um olhar mais humano, ou mais espiritual, mais ligado a fatores amorosos, para que eu converta essa experiência que, num primeiro momento, foi negativa, em algo positivo, né? Então, veja, eu vou citar, assim como citei os níveis mais baixos, deixa eu citar um pouquinho, 2 ou 3 itens acima de 200 pontos, para a gente entender, né? Por exemplo, 250 pontos, ele chama de neutralidade, que seria um ser humano que utiliza muito a flexibilidade, uma pessoa que não julga, é a capacidade de aceitar a vida como ela é, né? Neutralidade, ou seja, você observar a vida sem julgar, sem criticar, né? 250 pontos. Mas ele coloca que 90% da população no planeta está abaixo de 200 pontos. Esse é o grande desafio, né? Esse é o Então, grande desafio. Então veja como é importante, né, a gente entender, né, que existem ferramentas que nos orientam, né, a buscar ser melhores, né, a estar num estado vibracional Com certeza. acima. Né? Com certeza. Por exemplo, eu vou pegar 400 pontos, razão, dedicação ao intelecto, compreensão e pensamento abstrato. 400 pontos. 500 pontos, que é um nível já altíssimo, né? Que é o amor, a prática do amor. Amor incondicional, o perdão, a compaixão e serviço aos outros. Tipo uma Madre Teresa de Calcutá, né? 500 pontos. Mas aí já é outro nível, né? É outro nível. Então, assim, veja o quanto nós temos, né? Ele coloca 1000 pontos, seria um Jesus, um Cristo. Né? Estamos falando já de um estado avatárico, né? Mais ou menos isso. Agora, outro conceito importante que ele coloca, né? Pessoas em um nível vibracional mais alto contrapesam um grande número de pessoas com baixo nível vibracional. Sim. Né? Ele coloca assim, ó. Postula que o nível de consciência individual afeta a realidade coletiva. Ele sugere que um número relativamente pequeno de pessoas em níveis elevados de consciência pode neutralizar a energia negativa de um número muito maior de pessoas em níveis mais baixos. E isso a gente, na física quântica, a gente está observando. Uma pessoa com um nível vibracional alto entra num meio, numa festa, e muda a frequência vibracional daquele conjunto de pessoas. O arrastamento quântico, né? Opa. Claramente. Né? Claramente. Tem uma pessoa que tem esse poder de transformar. Então veja, nós que nós dizemos buscadores, né? Nós temos, e quando a gente traz esse tipo de informação, é para quem nos ouve, vá atrás para estudar, vá atrás de conhecer, porque são ferramentas importantes para a gente buscar ser melhor. Né? A gente não está aqui para dar uma aula, etc. Estamos apenas para citar que há ferramentas. Vão atrás, estude, né? Vamos procurar informação. É isso aí.